Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo um questionamento, que atravessa séculos e até hoje. É a questão, É a pergunta que fica se Maria teve filhos e filhas, depois que ela gerou Jesus, depois que ela teve Cristo, seu filho primogênito. A pergunta é se ela teve filhos ou filhas, de fato, depois que ela teve Jesus. Se ela teve filhos, e filhas com José. Então, é um questionamento que atravessa gerações. Há quem defenda que ela não teve, filhos e filhas, que ela deu à luz a Cristo e que ela permaneceu virgem até a sua morte, que ela deu à luz ao menino Jesus e permaneceu virgem até a sua morte. De fato, nós sabemos que Maria, ela antes de ter sido gerado no seu ventre, o menino Jesus, sabemos que ela era uma moça, virgem, uma mulher de Deus, que praticava a justiça, tinha temor de Deus, e que de fato ela era virgem, Virgem Maria, uma mulher que foi escolhida por Deus, para poder, de fato gerar, Deus, para Deus, de fato Deus gerar dentro dela, o seu filho, Jesus, que pela obra do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria, o menino Jesus, Salvador do mundo. E a gente vê nos relatos da Bíblia Sagrada, os evangelistas narrando esse fato. Quando o anjo Gabriel, apareceu para Maria, essa moça virgem, digamos assim, e disse que ela foi achado graça diante de Deus e que eis que ela conceberá, e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á filho, do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, ele se expressou dessa forma. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 25. Então, o anjo apareceu e se expressou dessa forma: olha, tu conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus, Salvador do teu povo. Eu fico assim imaginando, meus irmãos, que de fato tinha que se cumprir as escrituras, Isaías capítulo 7, versículo 14, quando o profeta Isaías profetiza dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então é tremendo demais, meus irmãos. Nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Vimos a sua glória, do unigênito do Pai. Então é algo tremendo. Então, analisando nas Sagradas Escrituras, nós vemos que Maria, ela estava noiva, com José, seu noivo. E o noivado era algo assim, para os judeus, uma prática, digamos assim, levado a sério, Era um compromisso seríssimo, que o noivo via a noiva como se a noiva já fosse a sua esposa. Era uma espécie de um prévio contrato de casamento, E eles levavam a sério, E o início do noivado até as bodas que vem do latim promessa,
bodas, que quer dizer celebração de casamento, levava-se aproximadamente aí 1 ano, né? Então havia esse compromisso de José com Maria. Estavam noivos, né? O noivo José e a noiva Maria. Eles estavam prestes a se casarem, mas de repente, né, essa notícia, isso foi um impacto muito forte para José, porque de repente ele ficou sabendo, né, que Maria estava grávida. Ele até mesmo queria fugir secretamente, porque ele ficou assim, sem entender, sem compreender. Logo ele não teve nada com Maria, né? Não teve nenhum relacionamento com ela, né? Estavam noivos, só depois do casamento. E então José, ele era um homem justo, temente a Deus, e planejava, né, fugir, sair, né? O chá de sumiço, digamos assim. Mas a Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor apareceu para José. Fica imaginando, José estava se sentindo assim traído, digamos assim, né? Essa mulher me traiu, não pode, não. Então gerou uma confusão assim na cabeça de José. Se coloque na situação de José. Você está noivo com uma pessoa e de repente essa noiva aparece grávida, né? Olha o impacto, é muito forte, né? Traição, etc. E José, ele ficou sem saber o que fazer. Já pensou, né? Se José denunciasse ela por traição, alguma coisa assim, Maria poderia ser apedrejada, né? Porque a lei era muito rígida. Mas José, ele ficou ali, né? Queria fugir, né? Secretamente. Mas de repente a Bíblia diz, meus irmãos, que o anjo apareceu em sonho para José, né? E o anjo do Senhor disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo, né? Ou seja, ela está grávida, ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele é o Salvador do teu povo. Louvado seja Deus. Irmão, é muito forte. Então veja que o anjo apareceu em sonho para José e disse: José, não temas em receber Maria como tua esposa. Ela está grávida, né? E tu colocarás o nome desse menino de Jesus, o Salvador do teu povo, Salvador do mundo, Jesus, o menino Jesus. Aí sim, meus irmãos, José, ele tomou Maria como sua esposa, se casou com Maria, né? E ali José não a conheceu até o dia em que nasceu Jesus. Então, quando de fato Maria estava grávida, José não a conheceu, né? Assim como diz o relato bíblico. Mas quando, né, eles se casaram, né, José e Maria, e após o nascimento do menino Jesus, aí, meu irmão, José, ele se relacionou com Maria, né, coabitaram e tiveram filhos e filhas. Então a resposta é essa, né, para este questionamento, né, que atravessa gerações. Maria teve filhos e filhas com José, né, após o nascimento do menino Jesus? Sim, porque José se casou com Maria e não poderia José, casado com Maria, servir só de enfeite, né? Um homem casado com sua esposa Maria, servindo só de enfeite, não tinha como. Então a resposta é que José, né, teve filhos e filhas com Maria. E eu vou mostrar alguns textos bíblicos que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 55 e versículo 56, que diz aqui: não é este o filho do carpinteiro, ou seja, José, né? O nome de sua mãe, Maria,
são seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, 4 irmãos. E estão conosco todas as suas irmãs. Está lá o texto de Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Aí tem outra passagem na Bíblia, João capítulo 7, versículo 3 e 5. Os irmãos de Jesus disseram, né? Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que tu faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que tu fazes, né? Mostra-te ao mundo, pois, aí diz aqui, pois nem seus irmãos criam nele. Está lá em João capítulo 7, versículo 3 e 5. Dê uma lida. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniram, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, né, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, os irmãos de Jesus. Então são muitos textos. Gálatas capítulo 1, versículo 19, fala acerca de Tiago, irmão do Senhor, né, do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, né, o questionamento, né, a pergunta, a resposta é essa. A resposta, né, para o questionamento, a pergunta, né, se Jesus teve filhos e filhas. Aliás, se no caso Maria teve filhos e filhas, né, com José, a resposta é sim. Então essa é a resposta. Então a resposta é essa, sim. Está na Bíblia Sagrada. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus, né? Receba essa palavra de conhecimento, né? Porque, na verdade, né, a gente vê na Bíblia Sagrada, temos base para isso, né? Eu não creio, né, nessa questão de que reza a tradição de que José, antes de conhecer Maria, ele era viúvo, né? E teve filhos e filhas com uma outra mulher antes de conhecer Maria. Então não há base bíblica para isso. É só o que reza a tradição. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, eu já citei os textos bíblicos. E, de fato, Jesus teve irmãos e irmãs, né? É muito forte a palavra de Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Maria teve filhos e filhas com José depois que teve Jesus.